Bom dia, tem muito tempo que eu não faço vídeo, mas eu resolvi fazer por conta do Setembro Amarelo. Eu quero abordar esse tema de uma forma que eu sei que ninguém mais vai abordar. Uma forma que tem se perdido na nossa sociedade e levado a nossa sociedade ao caos. Passei por uma situação muito constrangedora, eu abordei o tema de uma forma um pouco descuidada, né? Porque no privado a gente acaba sendo um pouco descuidado com uma pessoa e ela me expôs, né? Até de forma anônima, mas ela levou as pessoas a entender que eu pensava de uma forma que eu não penso. E eu quero fazer um esclarecimento público aqui para todo mundo, porque eu tenho muitos defeitos, como todo mundo, mas covarde não é um deles. Muito pelo contrário, eu acho que às vezes eu até me envolvo em questões que nem são da minha conta. Mas vamos ao que interessa. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Para começar a conversa, não existe mês de prevenção ao suicídio. As pessoas não só se suicidam em setembro. A gente abordar esse tema de forma especial, de forma contundente num mês, é salutar, é bacana, mas a gente não pode de maneira nenhuma esquecer que a saúde mental é uma questão para o ano inteiro, assim como a mama, assim como a próstata, assim como o HIV e todas as questões que são abordadas especialmente em um mês ou outro. E a gente fala muito no Setembro Amarelo sobre cuidado, sobre empatia, sobre atenção aos sintomas da depressão, aos sintomas das ideações suicidas, e como médico eu endosso profundamente tudo isso, mas eu acho que a nossa sociedade está esquecendo um tema extremamente importante para a saúde mental: a responsabilização. A única pessoa no universo capaz de resolver os seus problemas, de resolver as suas questões psicológicas, é você mesmo. E aí que está o grande erro, o grande engano. As pessoas acham que porque é responsabilidade delas próprias resolverem os seus próprios problemas, elas têm que fazer isso sozinhas. É aí que está o erro, é aí que mora. E quando você fala com uma pessoa que ela tem que resolver os próprios problemas, ela entende que você está falando que ela tem que fazer isso sozinha. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar bem claro. Imagina que seu carro está com um problema. O carro é seu, você precisa resolver. Você vai pegar a ferramenta e vai abrir o motor do carro? Mas é claro que não. Você vai levar ele no mecânico. Ou seja, muitas e muitas vezes na sua vida, a primeira atitude, a mais responsável de todas, é pedir ajuda. Ou seja, responsabilizar é também oferecer ajuda. E para oferecer ajuda, você precisa saber que a pessoa está precisando de ajuda. E aí entra a empatia, a atenção, o cuidado e todas aquelas questões que são abordadas no Setembro Amarelo. Mas, se a gente tira da pessoa a centralidade da questão psicológica dela, se a gente convence a pessoa de que ela pode terceirizar os problemas psicossociais, financeiros dela, ela passa a acreditar que a solução do que ela vive não está nas mãos dela, está nas mãos de outras pessoas. Como eu disse, pedir ajuda é sempre o primeiro passo em muitas questões, inclusive na depressão. E é um passo difícil, tá certo? Mas a pessoa precisa entender que ela é o centro, ela é responsável pela própria psique. E é nisso que a sociedade vem errando. A sociedade vem convencendo crianças, adolescentes, adultos de que a vida dela é responsabilidade de outrem. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade da mãe, do pai. Até uma certa idade isso é até verdade, né? Uma criança ela não tem capacidade de cuidar de si própria. Uma pessoa numa depressão grave, ela não tem capacidade de cuidar de si própria. Uma pessoa idosa, uma pessoa doente, ela vai precisar de outro que seja responsável por ela. Mas na maioria dos casos, a pessoa precisa ser o ator principal da própria vida. E é aí que mora e reside a responsabilização. Isso não tem nada a ver com resolver os seus problemas sozinhos, porque, como eu disse, o primeiro passo da responsabilização muitas vezes é pedir ajuda. Entendeu? Mas eu tenho visto o caminho contrário. Crianças que são levadas a acreditar que o mundo é perfeito e que elas não são responsáveis por absolutamente nada nesse mundo, que tudo que elas precisarem, inclusive o bem-estar psíquico delas, é responsabilidade de outras pessoas. E isso tem gerado um fenômeno terrível. A pessoa chega na adolescência e começa a se deparar com as vicissitudes da vida, e aí o mundo dela desaba.
E aí ela começa com ideações suicidas, com depressão, porque o mundo no qual ela foi criada simplesmente desaparece de uma hora para outra. Num namorado que não quer mais ela, numa amiga que trai, numa bomba, numa matéria, numa dificuldade qualquer, a pessoa se desmorona, porque ela passou a vida inteira acreditando que o mundo era perfeito e que nada era responsabilidade dela. Nesse Setembro Amarelo, eu convido todas as pessoas a serem mais empáticas, atenciosas, cuidadosas e delegadoras. Delegar é uma habilidade importantíssima, e delegar às pessoas as próprias responsabilidades é importante. Eu sempre falo com os meus pacientes: eu estou aqui para te ajudar, nós temos o CAPS, nós temos o psicólogo, mas a única pessoa no mundo capaz de resolver os seus problemas é aquela que você vê de manhã no espelho. E essa pessoa só vai ser capaz de resolver esses problemas se ela, num primeiro momento, pedir ajuda. Então, ofereça ajuda. Nunca diga para outra pessoa que a responsabilidade pela saúde dela é sua, porque não é dela. Você está ali com empatia, de coração aberto, para ajudar ela no que ela precisar, mas você vai ajudar, você não vai tomar para si a responsabilidade sobre a vida dela, porque ao fazer isso você vai estar tirando das mãos dela o controle da própria vida, e isso é destrutivo para qualquer um. É claro, é óbvio e ululante que eu não estou falando aqui de crianças, de pessoas gravemente depressivas, de pessoas que têm uma ideação suicida terminal, que já está perto das vias de fato. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral. Essas pessoas perderam a capacidade de lidar com os próprios problemas, de lidar com as próprias vidas, e elas precisam que outro tome o cuidado dela por um tempo, até que ela se estabilize, e com o tempo, gradativamente, ela tem que retomar o controle da própria vida, a não ser naqueles casos que a gente sabe que isso não vai ser possível, e aí você vai ter família, você vai ter o Estado, você vai ter as questões específicas para cuidar dessa pessoa, mas no geral, o desejável é que cada um tenha a consciência de que é o ator principal da própria vida. E muitas vezes eu vejo, infelizmente, pessoas fazendo outras acreditarem que elas não são os atores principais da própria vida. Isso leva à angústia, à dor. Imagina a sensação de que você não pode resolver nada na sua própria vida, de que a sua própria vida é responsabilidade de outra pessoa. A angústia, a dor, o sofrimento. Por isso, meus amigos, eu quero deixar claro aqui que eu sou absolutamente a favor do Setembro Amarelo, do cuidado, da atenção e de toda a ajuda que uma pessoa em sofrimento psicológico possa precisar. Mas eu acredito num mundo em que cada pessoa seja o ator principal da própria vida. Até mesmo aquele exemplo que eu dei de uma pessoa com paralisia cerebral, que ela possa ter o sabor de cada conquista que ela possa conquistar. Que seja comer sozinha, que seja dar 1 ou 2 passos. Se ela puder, por um segundo, ser responsável por uma atitude mínima que seja, aquilo vai dar uma satisfação tremenda. E em todo o resto, que haja sempre um anjo para poder ajudar ela. Seja ator da sua vida. E ser ator da sua vida, muitas vezes, é, em primeiro lugar, pedir ajuda. Se você não estiver bem, peça ajuda. Se você estiver bem, ajude.